Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens dos ministros retornando aos respectivos lugares. Lembrando que tivemos sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira, inclusive com o início de julgamento, ou a continuidade de julgamento, que deve ser retomado agora, julgamento conjunto, que deve ser retomado agora antes da pauta prevista originalmente para a tarde desta quarta-feira, que poderá ser julgada também. E tudo isso nós vamos acompanhar a partir de agora, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de junho de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9h55, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Está por um caso, o ministro Marco de preferência, que está com vista para o Alexandre. Isso, Marco Aurélio. Aquele caso que está com vista do Alexandre. E que o. Isso. Está. Para a continuidade do julgamento. Ministro Edson Fachin, eu vou chamar um feito anteriormente à continuidade daquele, que... Eu pedi para conhecer. Também. Seria os embargos de declaração, os embargos de divergência. É um feito bastante antigo, de autoria do ministro Marco Aurélio. Está com vista ao ministro Alexandre. Presidente, só aguardar, porque como ia começar outro, eu nem trouxe. Só um minutinho. Então, vamos fazer a votação da lista do TSE. Não, mas não estão todos presentes. Bom? Isso, presidente. Não está. Não, vamos só apregoar a continuidade daquele julgamento. O Paulo já chegou. Tudo bem? Vamos fazer a votação. Fazer a lista do TSE. Recebi ofício subscrito pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, informando da abertura de vaga de ministro substituto no Tribunal Superior Eleitoral, em decorrência da posse de Sua Excelência o ministro Sérgio Silveira Banhos, então membro substituto, como ministro efetivo. E, nesse sentido, há uma vaga de ministro substituto em aberto no Tribunal Superior Eleitoral, que cabe a este tribunal encaminhar a votação da nova lista tríplice de ministro substituto para o Tribunal Superior Eleitoral.
Designe o escrutinador, ministro Alexandre de Moraes. Sim. Mas não faz sentido. Presidente. Ministro Alexandre, com a palavra. 10 votos para a doutora Daniela Teixeira, 9 votos, doutor Marçal Justem Filho, 8 votos, doutor Carlos Mário da Silva Veloso Filho e 2 votos, doutor Fabrício Medeiros. Então, a lista fica composta na seguinte ordem: doutora Daniela, 10 votos. 10 votos, doutor Marçal 9 e doutor Carlos Mário, 8. 8 votos. Agora, para a continuidade de julgamento, os feitos já está com aquele Sim. caso. Então, como é um caso que deve ser julgado e há advogados que já vieram várias vezes, vejo aqui o doutor Cândido Angel Dinamarca, presidente, para a continuidade de julgamento, embargos de declaração, dos embargos de divergência, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração no recurso extraordinário 194.662, procedente da Bahia, da relatoria do ministro Marco Aurélio, embargante, Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais Petroquímicos e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila, Simpec, embargante também Cristóvão Luiz Pinho Oliveira e outro embargado, Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia, Químicos Petroleiros. A papeleta consigna que, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que dava provimento aos embargos de declaração do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para fins industriais, petroquímicas e de resinas sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias Dávila, com efeitos modificativos para não conhecer dos embargos de divergência e para julgar prejudicados os embargos de declaração de Cristóvão Luiz Pinho Oliveira e outros, pediu vista dos autos do ministro Alexandre de Moraes. Então, passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o seu voto vista. Presidente, aqui, recordando embargos de declaração, eu posso, em face de acordo, que acolheu embargos de divergência, os quais foram apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias e empresas petroquímicas, químicas, plásticas e afins do Estado da Bahia, Sindiquímica, contra a decisão da segunda turma dessa corte, firmado em sede também de embargos de declaração e embargos de declaração. Aqui a embargante sustenta que a embargada, ao tempo da interposição dos embargos de divergência, não mais subsistia como entidade sindical. Esse talvez seja a questão mais importante, pois em 25 de 2000 ocorreu sua fusão com o Sindicato Único dos Petroleiros, SUP, surgindo uma nova entidade sindical denominada Químicos Petroleiros, detentor de cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ diverso, estatuto diversos. O embargante aduz ainda que deve ser considerados inexistentes em razão da extinção da personalidade jurídica, da ausência do mandato de Químicos Petroleiros aos advogados defensores da causa. No dia 8/8 de 2018, o atual relator, o ilustre ministro Marco Aurélio, em sessão de julgamento, votou no sentido de acolher os declaratórios para, sanando a omissão do julgamento dos embargos de divergência a respeito da, entre aspas, interposição viciada do recurso pela Sindiquímica. Argumentou Sua Excelência que a determinação de retificação da autuação dos autos para neles constados o Químicos Petroleiros consubstanciou-se em despacho de mero expediente da lavra do eminente ministro pertence, não havendo saneamento quanto os pressupostos de recorribilidade recursal, de maneira que os embargos de divergência não tinham condições de conhecimento, porque veiculados por pessoa jurídica inexistente ao tempo de sua apresentação, parte legítima para a causa. Não observando dessa forma, concluiu
Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, não observando os requisitos ou pressupostos recursais de recorribilidade. Em sequência, pedir vista dos autos. Presidente, já adianto para tentar ganhar tempo, que peço vênia ao eminente ministro relator, estou rejeitando os embargos de declaração, que nesse caso tiveram efeitos modificativos, mantendo a decisão. E por que isso? O que se busca nessa via recursal dos embargos, sob a alegação de supostas omissões quando do julgamento dos embargos de divergência, o que se busca é fulminar os atos processuais praticados pela parte embargante desde sua fusão com outra entidade sindical no ano de 2000, incluindo os embargos de divergência opostos em 25/10/2015, que são objeto dos presentes declaratórios. É importante, desde logo, consignar que o processo exteriorizado por uma cadeia sucessiva de atos que se unem em vista de uma coesão finalística indissociável, não podendo, depois de todos esses anos, essas decisões, inclusive em relação às decisões anteriores da própria segunda turma, não podendo ser analisados isoladamente. Aqui parece que não houve nenhuma demonstração de prejuízo ao exercício da defesa de direitos de nenhuma das partes. Aqui também, e cito a doutrina no voto, aqui se deve prevalecer não só a efetividade das decisões judiciais, mas também o tributo à boa-fé objetiva. Não há um vício processual relevante a, na verdade, anular todo o processo, todas as decisões, revertendo a decisão. E não se pode ainda perder de vista que o saneamento do processo é providência judicial, no iter do processo de caráter preventivo, a fim de garantir sua rigidez procedimental. Se, eventualmente, houve, como alegado pelos embargantes, houve lapso nesse campo, das providências judiciais durante o processo, não se pode imputar à parte prejudicada as consequências decorrentes de eventuais máculas processuais passíveis de correção por parte da autoridade judicial. Com base nessas premissas, analisando os autos aqui, são mais de 2 décadas de processo, entendo que não há vícios e omissões. A ordem embargante não suscitou, em suas contrarrazões aos embargos de divergência, em destaque agora estamos nos embargos de declaração dos embargos de divergência, a existência de qualquer óbice ao conhecimento do recurso. Essa inovação processual surgiu nesses embargos de declaração após, nos embargos de divergência, ocorrer a alteração da decisão. Entendo extremamente importante essa alegação, porque, e repito, em suas contrarrazões, a embargante não suscitou qualquer óbice ao conhecimento do recurso, muito menos qualquer ausência do instrumento de procuração de químicos petroleiros, outorgando poderes aos subscritores dos aludidos embargos divergentes. Isso só foi levantado agora nos embargos declaratórios. Conforme a própria jurisprudência desta casa, dessa corte, é encargo processual da parte alegar eventuais irregularidades, nulidades, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sobre o risco de gerar a preclusão temporal e a convalidação do ato. Aqui, o que ocorreu, aguardou a decisão para depois verificar e arguir isso em forma de embargos. A embargante quedou silente quando instada a se manifestar, como disse, em sede de contrarrazões. Além do mais, mesmo após a retificação dos polos processuais, os autos revelam que a Sindiquímica praticava seus atos processuais sem qualquer objeção da ordem embargante, até o julgamento e acolhimento dos embargos de divergência, demonstrando com tal comportamento inexistir danos processuais à sua atuação nos autos até então.
o rígido sistema de nulidades processuais, entabulado no Código de Processo Civil de 73, isso é a normativa, se arrefece exatamente ao impor a demonstração de prejuízo de tal monta a uma das partes que afete a sua participação no contraditório. Efetivamente, por mais que se queira dar ênfase à fusão sindical, ao encerramento, ao suposto encerramento do mandato dos causídicos e sindiquímicas e a ausência de procuração conferido poderes processuais aos advogados da nova entidade sindical, penso que essas alegações não têm o condão de macular o processo, mesmo porque houve uma fusão, consequentemente uma continuidade dos interesses de ambos as entidades que se fundiram. Obviamente, se houvesse uma cisão, uma substituição, seria diferente a análise, mas aqui houve uma fusão sindical. Além de não ter sido alegado no momento propício, essa nova realidade jurídica sindical não pertencia, não estava disposta no quadro processual, não, em momento algum, se levantou qualquer problema em relação a isso. Na data da interposição, e essa é outra questão importantíssima, em 25/10/2005, a Sindiquímica ainda era parte processual, não havia ocorrido a fusão, portanto, podia praticar seus atos processuais postulatórios, já que não havia sido dado ciência ao relator ilustre ministro Sepúlveda Pertence. Acredito que a permanência da Sindiquímica nos autos, desde sua extinção, não causou transtorno, a fusão, a continuidade, não causou transtornos aptos a determinar a nulidade do processo, desconsiderando toda a movimentação da máquina judiciária daquele momento em diante. Aqui, novamente saliento, a demanda iniciou-se em 31/8/1990, a postura das partes atuando em conjunto ou separadamente nos autos, o que motivou sucessivos adiamentos para que as partes atingissem bom termo, ou seja, sempre as partes estiveram próximas, confabulando, e, volto a insistir, a ausência não só de provas de qualquer prejuízo concreto ao exercício de defesa dos interesses da parte embargante, como também a ausência de alegação da própria parte embargante no primeiro momento que teve a possibilidade. Dessa forma, senhor presidente, para dar celeridade, tenho que os precedentes do Supremo a respeito de extinção da pessoa jurídica não se aplicariam, não se aplicam inteiramente ao caso em questão, que se trata de uma fusão, mas não podem, mesmo que se fizesse um paralelo, não poderiam gerar o prejuízo à parte embargada, pois com a notícia da extinção de personalidade jurídica do sindicato primitivo foi determinada a sucessão processual, conforme ordenado pelo ministro relator em 14/3/2007, após a informação do SIMPEC a respeito da fusão. Verifica-se que no agravo do instrumento 489.315, o nosso decano, eminente ministro Celso de Mello, ao verificar que houve a extinção definitiva da personalidade jurídica da rede ferroviária federal, chamou o processo à ordem, determinando a sua suspensão e a intimação da União Federal, para, na pessoa do advogado-geral, suceder a empresa no polo processual. O próprio, ao ser avisado o próprio relator, o que dizia antes que aqui foi apontada uma falha, mas nesse caso citado, o próprio relator chamou o processo à ordem, dando a regularidade à sucessão. A meu juízo, senhor presidente, é considerado o princípio da instrumentalidade das formas, a boa-fé objetiva e principalmente o conjunto dos atos processuais realizados, é viável a superação da irregularidade apontada pelo embargante após a decisão, após o momento em que deveria ter se manifestado, decorrente do saneamento efetivado pelo eminente relator ao tempo da indigitada sucessão processual empreendida nos autos. Não se verificam vícios quanto à fundamentação do acórdão, o que determina, ao meu ver, a rejeição de ambos os embargos de declaração.
Dessa forma, senhor presidente, como o julgado enfrentou todas as questões postas que foram ventiladas pelas partes, essa questão não foi ventilada pela parte à época, quando alegado após as contrarrazões foi sanado, não há falar em omissão do órgão julgador, mas, ao meu ver, tentativa de procrastinação e mudança da decisão dada pelo plenário dessa Corte em sede de embargo de divergência. Exatamente por isso, novamente pedindo vênia ao eminente ministro relator, rejeito ambos os embargos de declaração. É o voto. Vossa Excelência conhece e rejeita. Exato. O relator pede a palavra. Com a palavra o ministro Marco Aurélio. Como relator, já que o julgamento teve início há praticamente um ano, desejo prestar alguns esclarecimentos ao plenário. O primeiro deles, contra a minuta e contra razões, encerram, como está no voto, inclusive, faculdade. Não é o fato de a parte contrária não apresentar impugnação ao recurso que levará ao afastamento do crivo quanto à matéria que deve ser apreciada de ofício, como é alusiva à condição da ação e a pressupostos de recorribilidade. Esse processo, no âmbito do Supremo, não vou afiançar quando estava tramitando na Justiça do Trabalho. Ele teve idas e vindas, tanto que os embargos de divergência acabaram providos pelo plenário para restabelecer uma decisão que foi afastada por uma turma diversa, a segunda turma, no julgamento de declaratórios. Qual é o quadro fático? Qual é a verdade processual? Em 2000, houve uma fusão. E o sindicato que interpôs os embargos de divergência deixou de existir. A existência é indispensável para estar-se em juízo. Em 2005, esse sindicato, pouco importa o móvel que desagou na inexistência dessa pessoa jurídica de direito privado. Esse sindicato, como se ainda existisse no cenário jurídico, protocolou os embargos de divergência em 2005, quando já não mais existia, porque surgiu um novo sindicato, mediante, é certo, reconheço, e também explicitei no voto, mediante fusão. Essa matéria, daí a existência de omissão, ela não foi apreciada quando do julgamento pelo plenário, e somei o meu voto, inclusive, ao do relator, Ministério Público da Pertence, dos embargos de divergência. Passou batida. Ficou preclusa essa matéria? Não. Porque se tratava, como se trata, ante a organicidade do direito, principalmente processual, e processo revela liberdade em sentido maior, saber o que pode ou não ocorrer, se tratava de matéria passível de ser analisada de ofício. Aqui nós temos em jogo, eu diria, até mesmo um sistema. É possível placitar, vindo à balha esse tema, um julgamento que resultou de um recurso protocolado por parte inexistente? É um passo demasiadamente largo. Em síntese, presidente, o sindicato que deixou de existir em 2000 acabou realmente praticando um ato interpondo embargo de divergência. E, pasmem, senhores,
embora inexistente esse sindicato, nós conhecemos, e já disse que somei o meu voto ao do relator nesse sentido, conhecemos e provemos esse embargo de divergência com uma repercussão ímpar, que afastamos do mundo fático, o acordo embargado. Suprindo, presidente, essa omissão, os embargos declaratórios visam, né, esclarecer o julgado ou suprir omissão, quando se tem aí integração do julgado, concluir no voto de 2 folhas e meia, mas um voto um pouco concatenado, consideradas as regras jurídicas, concluir que, no caso, os embargos de divergência não podiam ser conhecidos, porque não havia legitimidade do embargante, que deixaram de existir em 2000, e nós, mesmo assim, conhecemos e provemos o recurso, os embargos de divergência, protocolados em 2005, fazendo em 2008. Quem sabe, presidente, após esse julgamento, surja base para protocolar novos embargos de declarações e venham esses embargos de declaração ser interpostos pelo sindicato inexistente. E aí conheceremos deles embargos declaratórios? Não. Porque a existência de quem interpõe um recurso é indispensável. É pressuposto inafastável para chegar-se ao julgamento do que veiculado. Mantenho o voto proferido, presidente. Agradeço ao ministro relator. Ministro Luiz Edson Fachin, como voto? Senhor presidente Menezes Pares. Doutora Fernanda, Vossa Excelência fala por quem? Pelo sindicato embargante. Embargante. Ministro relator. Sim, presidente, muito embora eu não acredito que o esclarecimento seja para mim como relator, né? Para os vogais, né, que compõem o colegiado, né? Mas estou pronto sempre a ouvir os senhores advogados. Obrigada, excelência. Matéria de fato. Sim, o sindicato embargado, ele resultou da fusão com um outro sindicato que jamais fora parte nos autos. E o segundo fato é que essa fusão ela se deu em 2002, quando, pendente de julgamento, os primeiros EDs do RE, que tinham sido interpostos pelo sindicato dos empregadores, das empresas. Então, com a devida vênia, a repercussão do julgado afirmada pelo eminente ministro aí já é matéria de direito, exato, contestando o voto de um colega. Não. Só com relação... É matéria de fato, doutora Pois Fernanda. não, obrigada. Presidente, permite só uma complementação. Além de tudo que é alegado, eu gostaria aqui de citar 2 acordos, 2 decisões do STJ que aplicam a esses casos, exatamente, a esses casos de pessoa jurídica, extinção com sucessão e mais importante no nosso caso, a fusão. Na verdade, na questão da fusão, há vários julgados aplicam, na questão processual, o artigo 110 do Código de Processo Civil. Ou seja no caso da extinção com sucessão, seja no caso da fusão, aquela empresa, ou no caso o sindicato que gerou, os 2 que geraram um terceiro, esse terceiro substitui processualmente com todos os direitos e deveres. Então, a aplicação aqui do artigo 110, só para complementar. Só, presidente, que essa substituição não ocorreu. Vamos rememorar, né? O recurso julgado, embargos de divergência, ele foi protocolado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
empresas petroquímicas, químicas, plásticas e afins do Estado da Bahia, Sindiquímica, que foi alvo de fusão com o Sindicato dos Trabalhadores, com o Sindicato Único dos Petroleiros da Bahia. E aí desapareceram as duas pessoas jurídicas alvo da fusão e surgiu uma nova pessoa jurídica, ou seja, o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petroleiro do Estado da Bahia. Ante esse fenômeno, o desaparecimento dos dois sindicatos que se envolveram na fusão e o surgimento de um terceiro, o recurso interposto por qualquer dos dois poderia, depois do registro desse novo sindicato, decorrente da fusão, poderia o recurso ser conhecido? A resposta, a meu ver, é desganadamente negativa, não podia mais ser conhecido. E essa matéria passou batida quando nós julgamos os embargos de divergência, por isso, creio que o caso é de provimento dos declaratórios, só que eu provejo para declarar subsistente, não conhecendo dos embargos de divergência, o acordo embargado. E o ministro Vistor, como é costume agora dizer-se, né, ele provê os declaratórios para declarar que, embora inexistente o sindicato à época... Ele rejeita. A interposição... Ele conhece, mas... Mas a rigor é isso. Não, a interposição do recurso se mostrou válida e cogitou, inclusive, de preclusão, porque na minuta, ou eu diria, mais especificamente, nas contrarrazões dos embargos de divergência, com maior propriedade, não se veiculou a inexistência do embargante à época. Mas na época da interposição dos embargos de divergência, já não existia? Há 3 anos, já não mais existia. A fusão foi em 2000 e os embargos de divergência interpostos em 2005. Só que o sindicato continuou atuando como se vivo ainda estivesse. Eu penso que a divergência, a posição do relator e a divergência está bem clara quanto aos debates já realizados. Vou colher os votos. Ministro Luiz Edson Fachin. Pois não, senhor presidente. Como se vê, nós estamos diante de embargos de declaração e embargos de divergência que pretendem discutir a inexistência dos embargos de divergência por ausência de regularização na condição de parte, de natureza, portanto, processual, da então embargante. O argumento que Sua Excelência, eminente ministro relator, traz à colação, que tratar-se-iam de embargos opostos por pessoa jurídica inexistente e, por via de consequência, de procurador sem poderes, de forma que, no entender do eminente ministro relator, deveriam ser acolhidos os embargos declaratórios para assentar o não conhecimento dos embargos de divergência e, consequentemente, o trânsito em julgado da decisão. A divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, compreendendo em sentido diverso, assenta a continuidade por fusão do funcionamento da respectiva pessoa jurídica. A decisão que está sendo impugnada nesses embargos de declaração é nítida ao assentar, essa é a decisão embargada, que os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. Essa é a decisão embargada. E, portanto, entendo que na decisão embargada não há, em meu modo de ver, a presença de pressupostos que admitam o acolhimento dos embargos de declaração. Peço vênia ao eminente ministro relator, eu estou acompanhando a divergência. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Como vota o ministro Luiz Roberto Barroso?
Presidente, também eu cumprimento o professor Cândido Dinamarco, parceiro querido de outras jornadas, mas aqui nesse caso penso que não posso deixar de acompanhar igualmente a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministra Rosa Weber, como voto? Dindo Vênia, eminente relator, acompanha a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Fux. Eu acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente, sob o ângulo de que pessoa jurídica inexistente não tem capacidade de ser parte. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro relator e acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministro Ricardo. Presidente, eu proferi um longo voto de 18 páginas nos embargos de divergência, no sentido de fazer com que o voto do ministro Sepúlveda Pertence prevalecesse naquela ocasião. Eu tenho em mãos o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes e verifico que Sua Excelência Data Vênia enfrentou bem a matéria, do meu ponto de vista. É claro que o ministro Marco Aurélio também trouxe um ponto de vista muito substantivo, mas aqui eu entendo que essas matérias todas foram muito bem discutidas ao longo de todo longo iter processual. Eventuais nulidades foram afastadas e tenho para mim também que a matéria está preclusa, de certa maneira. Portanto, acompanho o voto divergente com a devida vênia do ministro Marco Aurélio para negar provimento aos embargos. Ministro Gilmar Mendes. Com o relator. Com o relator. Ministro Celso de Mello. Com o relator também, senhor presidente. Com o relator. Estamos diante de um empate aqui. 5 votos com o relator. 6. Não. 6. 6 votos. Não, 6 com a divergência. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 votos, presidente. Com a divergência. 6 votos. Com a divergência. Com a divergência do ministro Alexandre. E sim, o ministro Ricardo Lewandowski. 6 votos com a divergência. 6 votos com a divergência. 4 votos com o eminente relator. Eu já votei várias vezes nesse tribunal no sentido de que, pela teoria da existência, os fatos inexistentes podem ser desconsiderados a qualquer tempo e a qualquer momento. Por isso, eu, pedindo vênia, divergência, acompanho o relator. E proclamo que, por maioria, foram rejeitados os embargos de declaração vencidos o ministro relator, ministro Luiz Fux, ministro Gilmar Mendes e ministro Celso de Mello e Dias Toffoli. Redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Para a continuidade de julgamento, iniciado na sessão da manhã, apregou a reclamação 25.537, relator ministro Edson Fachin, ação cautelar 4.297, também da relatoria do ministro Edson Fachin, e o agravo regimental na reclamação 26.745, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Colhido o voto na parte da manhã, nos 2 feitos de relatoria do ministro Edson Fachin, Sua Excelência votou no sentido de acolher o pedido ministerial formulado na ação cautelar 4297 e declarar em relação aos detentores de prerrogativa de foro a ilicitude das interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos, no que foi o julgamento, e também no sentido de reconhecer a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e confirmar a liminar no que toca à tramitação no âmbito desta Corte dos procedimentos que Sua Excelência assinalou em seu voto. E agora, então, colheremos o voto do ministro Alexandre de Moraes no agravo regimental na reclamação 26.745, e Sua Excelência também vota nas 2 ações do ministro Edson Fachin. Depois
passamos a palavra ao ministro Edson Fachin para votar no agravo regimental na reclamação de relatoria do ministro Alexandre de Moraes e depois damos sequência para a coleta de voto dos eminentes pares nos 3 feitos. Ministro Alexandre de Moraes, com a palavra. Obrigado, presidente. Como o objeto principal é o mesmo, a discussão principal é a mesma, as minhas considerações valem tanto para as 2 reclamações quanto para cautelar e no final eu especifico em relação a cada uma delas. Entendo aqui, senhor presidente, que já também parabenizando as sustentações orais que foram feitas e o voto do eminente ministro Edson Fachin, que é um caso importantíssimo. Importantíssimo não só pelo fato em questão, mas muito mais eu diria, pela própria harmonia entre os poderes, a previsão do devido processo legal e o que realmente nós, no Supremo Tribunal Federal, entendemos por juiz natural. Os 2 casos, e relembrando rapidamente aqui, os 2 casos se referem à produção de provas e expedição de mandado de busca e apreensão por juiz de 1º grau nas casas legislativas. Uma reclamação, o juiz federal expediu mandado de busca e apreensão para uma das comissões da Câmara dos Deputados, para um gabinete de um deputado, de uma deputada federal e para o apartamento funcional da mesma deputada federal. E no outro caso, além de outras medidas coercitivas ditas e já narradas pelo eminente ministro relator, o ministro Edson Fachin, também expediu mandado, um juiz federal de 1º grau, expediu mandado de busca e apreensão para ingresso nas dependências do Senado Federal. Então, a questão se situa nessa possibilidade, eu diria, de fragilização das normas de devido processo legal, da fragilização das normas do juízo natural, com óbvios e claros reflexos nessa harmonia e ponderação entre os poderes. E aqui, logicamente, o poder judiciário e o poder legislativo. Não há, inicio aqui afirmando a mesma premissa já afirmada pelo eminente ministro Edson Fachin, não há nenhuma vedação e a própria independência dos poderes consagra essa possibilidade, a possibilidade do Poder Judiciário determinar medidas coercitivas em relação a membros do Poder Legislativo, inclusive busca e apreensão em gabinetes, busca e apreensão em residências oficiais, residências parlamentares, mas a Constituição prevê essa possibilidade dentro de um mecanismo de freios e contrapesos existentes no texto constitucional, em absoluto respeito às prerrogativas parlamentares. Quando, principalmente em relação à busca e apreensão, que exige aqui uma invasão coercitiva do domicílio lato sensu, não só apartamentos funcionais, gabinetes, mas a própria casa legislativa, o Senado ou a Câmara, a Constituição exige não só a cláusula de reserva jurisdicional prevista no inciso 11 do artigo 5º, mas também exige que, no cumprimento da cláusula de reserva jurisdicional para essa medida coercitiva, haja necessidade de respeito ao princípio do juiz natural, previsto tanto no inciso 37 quanto no inciso 53 do artigo 5º. Em verdade, uma junção de ambos os incisos, que não somente vedam tribunais, juízes de exceção, mas, para o que interessa aqui no caso concreto, nos casos em concreto, exigem rigoroso respeito à divisão de competências dentro da própria organização do judiciário, para se garantir a neutralidade, para se garantir a imparcialidade. Ninguém será privado de seu juiz natural.
E essa proteção estende-se também à garantia de que ninguém poderá ser privado do seu juiz natural, o juiz legalmente instituído, inclusive para medidas cautelares, para medidas iniciais, mais ainda medidas iniciais coercitivas. Aqui constata-se que na reclamação 26745 foram efetivadas medidas de busca e apreensão, como me referi, no gabinete, na comissão, em uma das comissões da Câmara dos Deputados, e em imóvel residencial de parlamentar, sob a alegação de se investigar um assessor, uma assessora do parlamentar. E na reclamação 25537 foram realizadas diversas medidas constritivas, já narradas pelo eminente ministro Edson Fachin, inclusive busca e apreensão de materiais, maletas, no Senado Federal. Apesar de frustrada a diligência na Câmara dos Deputados, na primeira reclamação, uma vez que lá nada foi apreendido, a medida se revelou exitosa na casa do congressista, tendo sido recolhidos nesse último endereço, confirmado como apartamento funcional pelo próprio Poder Legislativo, documentos, equipamentos eletrônicos, conforme se depreende de leitura do auto circunstanciado. E, diga-se novamente, em momento algum se referia a próprio parlamentar federal, seja as determinações para invasão coercitiva na Câmara dos Deputados, gabinete e comissões, seja na sua residência oficial. No Senado, a mesma coisa. A questão aqui, entende? Não, diz respeito a diversas indagações que devem ser feitas. Por que houve a necessidade de mandado judicial de busca e apreensão no interior das casas do Congresso Nacional e apartamentos funcionais? Então, a primeira questão importante. Por quê? Se nós fizermos o paralelo com a garantia maior e uma das mais antigas garantias previstas no ordenamento jurídico escrito, a inviolabilidade domiciliar, só se faz busca e apreensão, só se faz a invasão coercitiva quando se pressupõe que haverá negativa de ingresso. Seja para surpresa, para que provas não sejam avaliadas, seja porque se pressupõe que haverá negativa ou porque anteriormente houve. Quem pode negar, ou quem pretensamente poderia negar, é aquele que pode autorizar. Essa é uma questão importantíssima, porque vale para todo indivíduo, independentemente de parlamentar, de Câmara, de Senado. Quem pode autorizar, quem pode negar, é aquele que pode autorizar. E quando se pressupõe que pode existir eventual negativa, se busca o judiciário para uma medida coercitiva. Quantos e quantos habeas corpus já não foram julgados em ordem deferida por invasões domiciliares, busca e apreensão domiciliar sem mandado, mas porque se dizia que alguém na casa autorizou. Alguém que não tinha autoridade para isso. Se nós fizermos esse paralelo com o Congresso Nacional, faz parte do autogoverno, da autogestão do Poder Legislativo, que os seus presidentes, os presidentes de ambas as casas, Câmara e Senado, tenham a autoadministração de cada uma das casas. São eles que detêm a gestão dos materiais, dos documentos, são eles que detêm a gestão dos computadores, salvo nos gabinetes, mais ainda, quem detém é o próprio parlamentar federal. Se houve necessidade de mandado judicial de busca e apreensão no interior das casas legislativas, no gabinete do parlamentar federal, em uma das comissões e no próprio apartamento funcional, é porque se pressupôs
que, seja o presidente da Câmara, seja o presidente do Senado, ou especificamente o próprio parlamentar, não iriam permitir o acesso. E se substitui a livre, consciente vontade daquele que pode permitir o acesso e pode, inclusive, entregar documentos pela ordem judicial em virtude da cláusula de reserva jurisdicional. Olha, se a substituição via mandado judicial, via ordem coercitiva, foi da vontade do presidente da Câmara, num caso, do presidente do Senado, do outro, e da própria parlamentar federal, obviamente, não era o juiz de primeiro grau que poderia determinar essa medida constritiva. Basta verificarmos, e também fazendo um paralelo, numa medida muito menos invasiva e que ocorre, às vezes, em ações de natureza civil, mandado de segurança, se o Congresso, se a Câmara negam a fornecer determinado documento à Procuradoria-Geral e a Procuradoria-Geral ingressa a juiz um mandado de segurança para obter acesso, onde que pede esse mandado de segurança? Contra o presidente da Câmara, presidente do Senado? No Supremo Tribunal Federal. E é uma medida muito mais leve do que a constrição de invasão, seja o Ministério Público, seja a polícia, a invasão legal, porque é autorizada em tese quando é possível pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelo Supremo Tribunal Federal, por aquele juiz natural que tem constitucionalmente a competência para tanto. Não se trata aqui, a meu ver, com devida vênia do voto do eminentíssimo relator numa das passagens, não se trata aqui, a meu ver, de conceder prerrogativa de foro a imóveis. A prerrogativa de foro o apartamento funcional, prerrogativa de foro à Câmara, ao Senado, não. Assim como a inviolabilidade domiciliar não é concedida ao apartamento que moramos, é uma proteção a quem mora. Da mesma forma, a previsão de cláusula de reserva jurisdicional com respeito ao princípio do juiz natural é uma proteção a quem comanda o legislativo. Quem comanda o legislativo, quem pode autorizar a busca sem mandado, quem pode autorizar a entrega de documentos, de computadores, de maletas, é o presidente da casa. Se é ele que pode autorizar, ele que pode impedir, contra ele deve ser o mandado de busca e apreensão. Basta pensarmos o próprio Supremo Tribunal Federal. O gestor, o administrador do Supremo Tribunal Federal é o presidente. Olha, uma busca e apreensão para apreender computadores, documentos no Supremo Tribunal Federal, quem pode entregar e quem pode negar é o presidente. Consequentemente, a competência é do Supremo, ou poderia um juiz de primeiro grau determinar a busca e apreensão, uma medida coercitiva numa investigação penal de busca e apreensão, no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, na diretoria-geral do Supremo Tribunal Federal, ou no gabinete da Procuradora-Geral da República, na assessoria da Procuradora-Geral da República. Obviamente que quem assim o faz sabe que está procurando mais do que deveria, porque não tem competência. Sabe que deveria passar a competência para as autoridades que a Constituição determina. Sempre digo em relação a essas questões, podemos concordar ou não com a previsão do foro, mas existem normas de devido processo legal. Não é razoável, não é protetivo ao Estado de Direito fecharmos os olhos para buscas determinadas no Congresso, porque é no Congresso, amanhã no gabinete da presidência e depois de amanhã no Supremo Tribunal Federal, por juízes de primeira instância,
que não porque são melhores ou piores, mas porque não tem competência constitucional para isso. Depois com o argumento, não, mas não era em relação ao presidente da República, não era em relação a deputados, senadores, não era em relação aos ministros do Supremo, é porque um funcionário talvez tivesse, olha, isso fere qualquer garantia. Isso é quase tão, eu diria, aceitar essa argumentação é quase tão patética quanto os flagrantes preparados que, quando a polícia ingressa sem ordem judicial em casas e diz, não, alguém ligou uma denúncia anônima que um crime estaria sendo praticado lá dentro, então não precisava de mandado. Nós temos que respeitar a institucionalidade e o devido processo legal. Ainda uma segunda questão a ser analisada, a partir dessa necessidade de mandado de busca e apreensão e da necessidade contra quem deveria ser buscado, se há a previsão da cláusula de reserva jurisdicional como há, e aqui representada pelo mandado de busca e apreensão que substitui a vontade de quem poderia permitir o ingresso ou não na Câmara, no Senado, nos gabinetes, nas comissões e apreender, se houve essa substituição, qual seria realmente o juízo natural? E aqui, num dos casos, a afirmação do juiz, na reclamação que sou relator, é que um assessor, no caso do apartamento funcional, não, mas a assessora morava lá também com a parlamentar. A assessora trabalhava, disse o juiz, no gabinete parlamentar e levava documentos, às vezes, para a comissão temática que a parlamentar exercia as suas funções. Com base nisso, se apreendeu tudo na comissão parlamentar. Veja, não há razoabilidade nessa medida. Há o total desrespeito aqui, a meu ver, devido a ver as posições encontradas, ao princípio do juiz natural. A cláusula de reserva jurisdicional, ela exige, portanto, decisão do órgão jurisdicional competente para substituir, e só o órgão jurisdicional competente pode substituir o possível dissenso ou recusa da autoridade que legalmente poderia autorizar e determinar o ingresso ou impedir o acesso. Nós tivemos operações, Vossas Excelências talvez se recordem, operações em que o próprio Ministério Público e a Polícia Federal entraram em contato com o presidente da Câmara lá atrás, dizendo que teriam que apurar em determinados computadores o envio de determinadas mensagens. Entraram em contato com quem? Com o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara cedeu os computadores. Vamos dizer que não tivesse entrado em contato. Poderia o juiz de primeira instância determinar mandado de busca e apreensão? Obviamente, a meu ver, é que não. Não há dúvida de que a ordem judicial que visava substituir esse eventual dissenso ou oposição do presidente da Casa Legislativa ou do próprio parlamentar, no caso do seu gabinete, no caso da sua residência oficial, a ordem judicial deveria, para possibilitar o ingresso, a busca e apreensão, a apreensão de computadores, arquivos, deveria partir do juízo competente, no caso do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, me parece que não é possível ao intérprete aqui fazer uma cisão, como consta em algumas manifestações, de que ao deferir tais medidas era o possível juiz natural. Não, sejamos razoáveis. O juiz que defere, o juiz de primeira instância que defere um mandado de busca e apreensão
no Congresso, no Senado, na Câmara, em apartamentos funcionais, ele sabe que a sua medida será também invasiva da intimidade, da vida privada dos parlamentares. Então, ele assumiu esse risco para não solicitar que as instâncias superiores assim o fizessem. Não é razoável eles se justificarem dizendo não, talvez não. Não, obviamente que sim. Aqui, o que ocorre no mais das vezes, e sabemos, infelizmente, o que ocorre no mais das vezes são investigações disfarçadas, não visando diretamente, mas sim reflexamente, autoridades as quais os investigadores, os policiais, os membros do Ministério Público, o juiz de primeira instância, não têm competência constitucional para atuar, então se visa alguém próximo para depois tentar se validar a prova. Isso fere, ao meu ver, de morte o Estado de Direito, porque fere o princípio do juiz natural, fere aqui as regras do devido processo legal. E aqui, não só o Supremo Tribunal Federal, e meu voto cito nossos precedentes, mas Suprema Corte, o Tribunal Constitucional Federal alemão, todas as cortes muito insistentes de que ninguém será privado de seu juiz natural. É uma garantia de independência dos órgãos judiciários. Diz o Tribunal Constitucional Federal alemão, que se deve impedir intervenção de órgãos incompetentes na administração da justiça, para se proteger a confiança da sociedade na imparcialidade e objetividade dos tribunais. Somente o juiz competente, o juiz natural é o juiz imparcial para o caso, sob pena, obviamente, de aquele que pleiteia ao juiz escolher alguém próximo para chegar por outras vias reflexas a quem ele não teria competência. E o princípio do juiz natural é uma garantia, eu diria, duplamente consagrada no ordenamento constitucional brasileiro, não só no artigo 5º, do artigo 5º da Constituição Federal, mas também no artigo 8º, item 1 do Pacto de São José da Costa Rica, que também exige a previsão do juiz natural, daquele juiz competente, um juiz previamente investido no cargo e segundo regras objetivas de competência, inclusive constitucionais, no caso do Supremo Tribunal Federal, o juiz que pode julgar a causa principal e as ações cautelares. O ferimento ao devido processo legal, ferimento ao princípio do juiz natural, afastou, a meu ver, em ambos os casos, afastou do Congresso Nacional, Câmara e Senado e dos parlamentares envolvidos a garantia do devido processo legal, que configura importantíssima dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade, quanto no âmbito formal ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor, plenitude de defesa para que possa ser salvaguardada a liberdade individual e evitar arbítrio do Estado. Os desrespeitos ocorridos em ambas as reclamações afastaram, a meu ver, de ambos os casos, as normas do devido processo legal, que são exigências primordiais do Estado de Direito. E a consequência é prevista pelo artigo 5º, inciso 56 da Constituição. E a previsão, pela primeira vez na história do direito constitucional brasileiro, e a partir daí foi possível se desenvolver uma teoria das provas ilícitas no Brasil, pela primeira vez uma previsão expressa de que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios
ilícitos. São imprestáveis no processo as provas obtidas em desrespeito aos direitos, principalmente os direitos fundamentais. E essas provas, essa busca e apreensão, essas buscas e apreensões, elas obtiveram provas em desrespeito ao princípio do juiz natural, em desrespeito ao devido processo legal. Volto aqui a insistir que a Constituição, nesse caso, é clara de quem pode ou não investigar, mesmo que reflexamente, os parlamentares. E ao intérprete é obrigatório, entendo, analisar essa interdependência, a complementariedade da cláusula de reserva jurisdicional, princípio do juiz natural, harmonia e independência dos poderes. E a questão, senhor presidente, não é estranha a essa corte. Em 23/10/2016, meu antecessor, saudoso ministro Teori Zavascki, proferiu decisão monocrática, posteriormente referendada pelo plenário, nos autos da reclamação 25.537, que era exatamente essa que eu sucedi, nesse mesmo sentido de garantir o respeito ao princípio do juiz natural constitucionalmente previsto pela Constituição. O risco de dano à prerrogativa funcional do Parlamento, e aqui não deve ser confundido o conteúdo com o continente, o fato de parlamentares eventuais parlamentares praticarem atos ilícitos, crimes, devem ser investigados, processados, após o devido processo legal. Se culpados forem, devem ser condenados, mas não se deve confundir isso com desrespeito às prerrogativas institucionais do Parlamento. Assim como não se deve confundir eventual arbitrariedade, eventuais abusos de magistrados, de membros do Ministério Público, com as prerrogativas institucionais da magistratura do Ministério Público. Não se pode confundir por todos. Aqui o que se quer e o que a Constituição determina é exatamente evitar danos à prerrogativa funcional do Parlamento, que estão o Parlamento como um todo e seus parlamentares submetidos à persecução penal e a medidas acautelatórias pelo Supremo Tribunal Federal, porque, como disse, é evidente que essas medidas também afetam, mesmo que disfarçadamente seja tentado pelas autoridades de primeiro grau, mas afetam a intimidade, a vida privada dos parlamentares. Não houve, portanto, entendo, nas diversas hipóteses, nenhuma autorização judicial do juízo competente para que a polícia pudesse cumprir mandado de busca e apreensão no interior da sede do Poder Legislativo, Câmara, num caso, Senado, no outro, nos gabinetes, no gabinete da deputada federal ou nos apartamentos funcionais. Configurando flagrante desrespeito ao artigo 5º, inciso 11, e, consequentemente, gerando a ilicitude das provas. Entendo que as provas que foram obtidas pelos meios coercitivos determinados pelos juízes de primeira instância são provas ilícitas, provas imprestáveis. E a inadmissibilidade dessas provas ilícitas já também foi analisada e há vários julgados nessa casa, citando que a prova ilícita é nula, é imprestável para a formação do convencimento do magistrado, que, como salienta o nosso decano, Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, é indubitável que a prova ilícita entre nós não se reveste da necessária idoneidade jurídica como meio de formação do convencimento do julgador. Razão pela qual, conclui o eminente decano, razão pela qual a prova ilícita deve ser desprezada. Obviamente, essa foi a teoria adotada pelo Brasil. A prova ilícita, ela é nula e nulifica todas as provas que dela derivarem, direta e
dependentemente. Ou seja, a prova ilícita ela não anula o processo. E foi exatamente essa, ou a investigação, ou o inquérito, foi exatamente a decisão que proferi monocraticamente na reclamação. A prova ilícita, e essas provas que foram obtidas a partir de diligências determinadas por autoridades absolutamente incompetentes, elas são inadmissíveis no processo, elas são nulas, elas são imprestáveis e contaminam todas aquelas que dela derivarem, como disse, direta e dependentemente. A possibilidade de se aproveitar as provas independentes, mas elas são inadmissíveis, e cito aqui diversos julgados do Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. A validade dos inquéritos, a validade da investigação permanece, extirpando-se as provas ilícitas e as que dela derivaram. Em virtude disso, senhor presidente, em virtude dessas considerações, eu, em primeiro lugar, julgo procedente o pedido na reclamação 25537 de relatoria do ministro Edson Fachin, mas em maior, a minha conclusão é em maior grau. Sua Excelência, assim como eu, também reconheço a usurpação de competência do Supremo, confirmando a liminar do excelentíssimo ministro Edson Fachin, no tocante à tramitação no âmbito desta Corte dos inquéritos 4335 da PET 6353, mas, além disso, declaro a ilegalidade da ordem de busca e apreensão expedida pelo juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, também aqui a ilegalidade por usurpação de competência da Corte, prevista no artigo 102, inciso 1º-B, consequentemente declaro a ilicitude de todas as provas obtidas nessas diligências, bem como de todas a que delas diretamente e exclusivamente derivarem, inclusive dos materiais mencionados no apenso 1 do inquérito 4335. Da mesma maneira, declaro, e aí também foi declarado por Vossa Excelência, ministro relator, a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e as provas delas derivadas. Aqui, o que me parece a nossa divergência, a minha divergência com o ministro Edson Fachin, é que eu declaro a ilegalidade da ordem de busca e apreensão por usurpação e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas. Na sequência, indefiro o pedido, voto no sentido de indeferir o pedido ministerial na AC 4297, uma vez que a nulidade da prova ilícita, a prova ilícita é nula, não é anulável. A nulidade da prova ilícita não pode ser convalidada posteriormente sob pena de total descrédito ao devido processo legal e ao Estado de Direito. E na reclamação 26745 de minha relatoria, no agravo regimental, na reclamação 26745, nego o provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de ilegalidade da ordem de busca e apreensão expedida pelo juiz da 4ª Vara Federal e do 2º Juizado Especial Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará, também aqui a ilegalidade por usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, mantenho a decretação de ilicitude de todas as provas obtidas na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, no gabinete e no apartamento funcional da deputada federal, bem como de todas as que delas derivarem, como disse, direta e exclusivamente. E mantenho a continuidade da investigação, já à época devolvi a 4ª Vara Federal, porque o processo, retirando as provas ilícitas, a investigação, o inquérito, mesmo o processo permanece válido e poderá prosseguir normalmente. É o voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria, se Vossa Excelência me permite, e o ministro Barroso, eu gostaria apenas de ter clareza sobre um ponto. O ministro Edson Fachin conclui o seu voto no sentido de julgar parcialmente procedente, reconhecendo a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, neste caso, porque ante o que Vossa Excelência
textualmente chama de factualidade, de haver alguém com prerrogativa de foro, que poderia estar também, entre aspas, implicado, isso ensejaria, portanto, a demonstração, ou teria levado à demonstração da competência do Supremo Tribunal Federal. E é o esclarecimento que peço, ministro Alexandre, a despeito da clareza do voto de Vossa Excelência, mas para Vossa Excelência, todas as vezes em que, de alguma forma, se tiver de adotar qualquer providência no espaço institucional no qual haja alguém com prerrogativa de foro, independente de haver ou não a incursão feita, seja para uma busca e apreensão, seja para qualquer medida judicialmente determinada, esse espaço estaria acobertado ou estaria no espaço de competência própria do órgão correspondente ao que é o juízo natural. Entende bem? Exato, ministro. Então, aqui há uma divergência muito significativa, exato, que é muito preocupante para mim. Essa é o que eu considero o mais importante a questão, porque, como disse, quem autoriza é quem pode negar o acesso, a entrada, assim como na casa é o proprietário, o morador, na Câmara, no Senado, para fins de busca e apreensão, é o presidente da casa. A substituição da vontade livre do presidente se dá por um mandado de busca e apreensão. Esse mandado, então, deve ser expedido visando quem teria autoridade para autorizar, assim como no Supremo, assim como na Presidência da República. Não, apenas também a guisa de explicação, que a minha preocupação é que se construam ou se erijam, enfim, santuários de proteção de criminosos comuns em relação a certos espaços institucionais reservados a determinadas autoridades com prerrogativa de foro. Pegue-se, por exemplo, a situação de um avião da FAB, um avião militar que serve à presidência da República e em cujo interior é apreendida uma quantidade imensa de drogas. Haveria necessidade de se instaurar um procedimento de investigação no Supremo Tribunal Federal quando não há qualquer conexão do fato aparentemente delituoso com o presidente da República, mas sim com algum auxiliar seu, como, por exemplo, um sargento taifeiro. Ministro Alexandre, Vossa Excelência me permite rapidamente só complementar a pergunta, mas... A prerrogativa é funcional. Não é prerrogativa em decorrência do local onde serão implementadas as diligências. Eu tive impressão, ouvi atentamente o voto do ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes complementou o raciocínio dele para além do local onde foram cometidos os eventuais ilícitos. Eu leio aqui do relatório do eminente ministro Edson Fachin e também auri isto dos autos, que esta discussão toda se origina da chamada Operação Metis, que seria originada da Operação Lava Jato. Na ocasião, eram apuradas supostas ilegalidades praticadas por policiais legislativos do Legislativo. Em síntese, referidos agentes públicos teriam implementado ações de contra-inteligência direcionadas a frustrar a realização de interceptações telefônicas e ou escutas ambientais, etc., que, na ótica das forças persecutórias, estariam inviabilizando a tal da operação. Bem, eu entendi que o ministro Alexandre de Moraes partiu do pressuposto de que a ação dos agentes do Legislativo teriam sido, em última análise, autorizados pelo próprio presidente do Legislativo. Porque não se pode imaginar que aqui no Supremo Tribunal, por exemplo, algum agente de segurança haja sem que tenha o beneplácito da cadeia hierárquica que termina no presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a meu ver, entendi isto do voto do ministro Alexandre de Moraes, que não se trata de apenas de proteger o local físico do Senado Federal,
e eventualmente não apenas isso, não apenas isso. O que se protege aqui é a autoridade do presidente do Senado, que teria sido indiretamente afetada na medida que se desautoriza a ação dos agentes legislativos. Portanto, é um componente, a meu ver, um pouco mais sofisticado no voto do ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência que me desminta se for o caso. Presidente, tem uma proposta a fazer, dividirmos as matérias, julgarmos inicialmente as reclamações e ação cautelar sob a relatoria do ministro Edson Fachin e depois julgarmos esse caso que tem peculiaridades, como acabou de ressaltar o ministro Ricardo Lewandowski. Com isso, nós, vogais, teríamos um domínio maior, né, dos temas, apreciando separadamente. Bom, eu submeto isso. Presidente, só responder à indagação importantíssima feita pelo ministro Celso. Obviamente, a preocupação de santuários de criminosos é de todos, mas isso só ocorreria se não houvesse uma Procuradoria-Geral atuante, se o Supremo Tribunal Federal, ao ser chamado, não autorizasse. A questão aqui não é de se impedir ou não, e foi o início do meu voto, impedir ou não busca e apreensão, impedir ou não interceptação, impedir ou não medidas coercitivas. A questão é quem, constitucionalmente, é o juiz natural para isso. Essa é a questão. A segunda questão levantada pelo eminente ministro Celso, do avião, obviamente que isso nunca ocorreria, né? Mas a questão do avião, crime flagrante, apreensão, não há necessidade nem de se abrir inquérito no Supremo. Agora, vamos dizer que daqui 2 semanas a polícia queira fazer uma perícia no avião presidencial. E pede não só a apreensão, mas o deslocamento do avião presidencial. Seria no juízo de primeiro grau? Por que não? Por que não? Aí, por que não? Eu queria fazer só uma ponderação. Senão, se passa a ter uma blindagem. Aqui foram trazidos elementos novos de que nós devemos avaliar com muita profundidade. Ministra Carmen aduziu a espaço institucional. Não, aqui eu perguntei, desculpa. Não, eu sei, mas de qualquer maneira tem... perguntei. Não, mas tem valor a sua pergunta, não, tem influência. Eu não aduzi pelo seguinte, uma coisa, por exemplo, é um confronto institucional com a invasão das dependências, por exemplo, de um outro poder, e outra coisa é a polícia apurar, por exemplo, que um desses policiais, num espaço que ele tem lá para guardar o seu material, ele está traficando drogas. São coisas completamente diferentes. Então, aqui, há quem esteja analisando o tema sob enfoque institucional, de separação de poderes, de respeito à separação de poderes, e há quem entenda que, diante da prática do delito, por exemplo, estando comprovado nos computadores que há a prática de delito, se é possível ou não a apreensão desses computadores, independentemente de ser ou não o Supremo Tribunal Federal o que autorizou a busca e apreensão. O presidente me pediu que, terminado o voto, nós suspendêssemos até para nós pudéssemos verificar esses critérios entre nós. Então, com, digamos assim, um beneplácito do colegiado, eu suspenderia a sessão. E fica presidente, a minha proposta, né? Eu sou de uma época em que se votava ação por ação. Não se tocava as ações assim de cambulhada quanto à apreciação. Sobre isso. Para termos a separação da... Porque a peculiaridade, nesse caso do ministro Alexandre, né, por exemplo, houve uma busca e apreensão em um móvel funcional que poderia estar sendo usado, mas não estava, pela deputada federal, por cônjuge de Jader Barbalho, morando com ele, portanto, em outro local. Quem residia era a servidora alvo da investigação em curso na 4ª Vara Federal. Perdão, ministro, não é verdade isso. Isso é a alegação que o Ministério Público faz. Não é verdade. A servidora morava com ela, que vinha só de terça e quarta. Vossa Excelência que não é verdade. Bom, então nós temos que acusar a Procuradoria-Geral da República, presidente, de falsidade ideológica.
Não, nós vamos porque fazer consta do pedido de reconsideração do Procurador-Geral da República anterior. Mas não é verdade. Como se pode dizer que uma ponderação de um colega não é verdade? Presidente, foi atestado pelo presidente da Câmara que a deputada morava lá. Não é a questão. De uma forma exacerbada. Às vezes uma força de expressão que os senhores esclarecerão ali no momento do intervalo. Eu suspendo a sessão. Nós voltamos com o meu voto, presidente? Hein? Voltamos com o meu voto, é isso? Vamos resolver lá a ordem, porque se nós voltarmos, o ministro Fachin já votou, o ministro Alexandre votou na reclamação. Eu entendi que o ministro Fachin tinha votado conjuntamente. Não votei no feito que o ministro Alexandre acaba de votar, que é a reclamação em sede de agravo da relatoria de Sua Excelência. Então, voltamos com o voto do ministro Fachin. Voltamos com o voto do ministro Fachin. Vamos resolver aqui como é que nós vamos estabelecer a ordem dos trabalhos. Então, eu peço, vamos suspender essa sessão.